Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é feita de altos e baixos, e quando esses baixos são muito constantes, fica até difícil não perder a esperança. A gente se revolta, se questiona e até questiona Deus. Mas é preciso ter fé, porque sem a fé, nós não somos nada e nem chegamos a lugar nenhum. Tudo aconteceu em 1998. Era para ser só um final de semana como um outro qualquer, mas não, aquele foi especial. Foi especial porque foi nele que eu conheci o Robson. Eu fui a um baile e lá eu vi ele pela primeira vez. Aquele homem bonito, moreno, alto. Eu fiquei encantada por ele. Mas naquela noite eu só fiquei olhando mesmo. Alguma coisa dentro de mim dizia que ele era o cara. E por isso, eu fiquei ansiosa para chegar logo o próximo final de semana e, quem sabe, ter a sorte de encontrar com ele de novo. Para minha alegria, ele realmente apareceu e nesse dia sim, eu criei coragem e fui conversar com ele. O Robson era um cara muito divertido e nós dançamos bastante a noite inteira. Se no fim de semana anterior eu tinha ficado encantada por ele, nesse agora eu já podia dizer que eu estava apaixonada. Depois de algumas horas o clima esquentou, acabou rolando o nosso primeiro beijo e foi aí que a nossa história começou. A gente passou a se encontrar com mais frequência, mas apesar de querer estar com o Robson, eu tinha um pouco de medo de me entregar. É que na verdade eu tinha acabado de sair de um relacionamento cheio de traições e pensei que nunca mais eu conseguiria confiar em alguém. O Robson também se sentia do mesmo jeito. Não fazia muito tempo que ele tinha terminado um casamento. Ele tinha até uma filha. Mas sabe como é que as coisas são, né? Mesmo os dois inseguros e apesar do medo todo, o amor falou mais alto e nós começamos a namorar. Aliás, o namoro era tão sério que o Robson logo me apresentou para a filhinha dele. E nossa, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por ela assim que eu a encontrei. Tudo ia muito bem com a gente. Nós éramos tão apaixonados que até parecíamos um casal de adolescentes. Ao longo do nosso namoro, eu enfrentei sim algumas dificuldades pesadas e a família dele até passou a ser contra o nosso relacionamento. Mas ele não soltou a minha mão, não. Nós não ficamos só juntos. Como algum tempo depois, a gente decidiu até juntar as escovas de dente. Eu nem conseguia acreditar nas voltas que a vida estava dando para mim. Depois de passar por momentos, meu Deus, tão difíceis, eu estava indo morar com aquele homem maravilhoso que eu amava. Por um tempo a nossa vida estava indo tão bem. Só que aí depois de um tempo eu comecei a perceber que todo o nosso dinheiro estava sumindo. O nosso dinheiro acabava muito rápido. O Robson trabalhava, mas sempre estava no vermelho. Nunca conseguia me ajudar em nada. Era uma luta horrível para conseguir pagar todas as contas da casa, o aluguel, e eu não entendia como aquilo acontecia. Como se já não fosse ruim o bastante. Além do dinheiro, o Robson também passou a sumir. Tudo passava pela minha cabeça. Alguma coisa estava acontecendo, claro que estava, e eu precisava saber. Eu precisava descobrir o que era. Claro que a primeira coisa que a gente pensa é traição. Mas eu só ia saber se eu investigasse. E é claro que eu fiz isso. Um dia ele desapareceu e eu fiquei completamente desesperada. Eu liguei pro trabalho dele, mas aí me avisaram que ele já tinha saído há um bom tempo. Quando ele chegou, eu tive que pôr o meu marido na parede. Ele ia ter que falar o que é que estava acontecendo de uma vez por todas.
Tati, você não vai acreditar. No quê, Robson? Mas eu tava na polícia até agora. Como assim? Na polícia de novo, me roubaram de novo. Ah, não, Robson, chega, para, pode parar, isso não cola mais. Mas é verdade. Essa desculpa você deu semana passada, você já esqueceu? Vai, fala, onde é que você estava esse tempo todo? Chega, por favor, chega de mentira, não mente pra mim porque eu tô cansada. Será que você não percebe? As contas estão acumulando, você sumindo e eu não tô dando conta de tudo isso. Tati, me desculpa, pelo amor de Deus. Me desculpa. Olha, eu não quero mais mentir pra você. Então fala a verdade. Mas eu também não sei como te falar isso. Eu tô tentando te contar, eu tenho medo, sabe? Medo de contar e te decepcionar. Fala, Robson. Mas tem sido difícil, é mais forte do que eu, Tati. Eu tô no jogo e eu acabei perdendo todo o nosso dinheiro no jogo. E foi assim que o meu mundo caiu. Além do choque, eu me perguntava como eu não tinha percebido isso antes. Era tão claro, era tão óbvio. Como é que eu pude ser tão cega e deixar chegar nesse ponto sem perceber o que estava bem diante do meu nariz? Olha, foi horrível demais, foi péssimo saber uma coisa dessas. Me destruiu. E depois de descobrir tudo, foram brigas e mais brigas. Tudo envolvia o maldito jogo. O Robson realmente era viciado e não conseguia mais parar de jogar. E eu, claro, não aguentava mais aquela vida de dificuldade. Nós passamos poucas e boas por causa do dinheiro. Mas chegou uma hora em que eu tive que dar um ultimato para ele. Eu não aguentava mais aquela situação e disse para ele de uma vez por todas que era para ele escolher entre mim e o jogo. Para ser sincera, ele chegou a dizer que era melhor ele ir embora de uma vez porque ele tinha certeza que não ia conseguir largar o vício. Mas aquilo não era o que nenhum de nós queríamos. Eu amava o Robson. Amava e sempre tinha amado e eu queria ajudar o meu marido. Eu sabia que se ele me deixasse ajudar, o nosso amor seria capaz de vencer tudo isso. Eu sabia. Eu tinha certeza que a nossa fé poderia nos salvar. Ele estava com muito medo de me decepcionar. Mas ele também estava disposto a mudar. Uma das coisas que a gente decidiu naquele exato momento era que já era a hora da gente ter um filho. A gente tinha passado por tanta coisa. A nossa história era cheia de momentos difíceis e a gente queria a alegria de poder aumentar a nossa família. A gente queria a alegria de uma criança correndo pela casa. Ele realmente estava se empenhando para melhorar, ele estava tão animado com a ideia de ser pai que nós até mudamos para uma casa maior. Deus foi maravilhoso e eu engravidei rapidinho. Nós ficamos tão felizes com aquele presente, mas tão felizes. Não dava para acreditar. Parecia mesmo um sonho. E o Robson sorria de orelha a orelha. Finalmente nós estávamos felizes. Finalmente tudo ia dar certo. Só que para nós, parecia que nada era tão simples assim. Para nós, nada era fácil. Com 2 meses de gravidez, eu acabei me sentindo muito mal. Eu fui para o hospital correndo e é exatamente isso que você está pensando. Infelizmente, eu perdi o meu filho. Ainda tive que passar por uma cirurgia que dificultaria muito qualquer nova tentativa de gravidez. Olha, foi um baque tão grande para mim. Eu lembro que eu e o Robson nos abraçamos e choramos muito. O que a gente tinha feito para merecer tudo isso, meu Deus? Por que as coisas tinham que ser tão complicadas pra gente? Onde é que estava Deus, que só colocava obstáculos na nossa caminhada? Até hoje eu não sei explicar a dor que eu senti. Eu ainda sinto por aquela perda, sabe? De repente a gente se viu ali,
com aquela casa grande, cheios de planos, mas um vazio imenso no coração. Eu não tinha mais vontade de absolutamente nada e aí não teve jeito. A depressão me pegou de um jeito que até o emprego eu perdi porque eu não estava mais dando conta. Como se não fosse o bastante, o luto também afetou meu relacionamento com o Robson. Eu não tô aguentando mais tudo isso, Tatiana. E o que você quer dizer com isso? As despesas dessa casa, as despesas são enormes pra gente nem ter pelo menos um filho por aí brincando. Não fala assim. Você não consegue sair dessa. Robson, não fala assim. Eu preciso de um tempo para aprender a conviver com essa perda, entendeu? Você age como se só você tivesse mal com tudo isso, né? Eu queria esse filho tanto quanto você sabe disso. Eu também tô sofrendo. Mas você não conversa nem comigo mais. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Não aguento, tá impossível. Tá muito difícil pra mim. Aquela situação foi um choque pra mim. E por eu não conseguir superar, eu e o Robson acabamos nos separando. Eu me desfiz do meu sonho, como quem desfaz um laço. Sabe uma bola de neve que só vai aumentando, aumentando? Meus problemas pareciam ser assim. Eu olhava e eu não conseguia entender como é que tudo podia dar tão errado pra mim. Eu sofri tanto, mas eu sofri demais, demais. Poxa, era tanta coisa que a gente tinha passado pra ficar junto e agora? Agora, além do meu filho, eu estava perdendo também o amor da minha vida. Por um tempo, cada um foi sofrendo o seu canto, mas a verdade é que não importava a situação e o tamanho dos problemas, a gente se amava e esse sentimento era tão forte que a gente não conseguia ficar longe um do outro. Então, depois de um tempo, e cada um com a cabeça mais no lugar, a gente acabou voltando. Primeiro aos poucos, só namorando, e depois a gente passou a viver junto de novo. Nós conversamos muito sobre tudo. Como dizem por aí, colocamos os pingos nos is e entendemos que depois de tanto sofrimento, depois de tantos obstáculos e desafios que a gente enfrentou durante todo esse tempo, até como o vício dele em jogos, que graças a Deus ele tinha conseguido vencer, e também a perda do nosso bebê, a gente ainda estava ali. E se a gente estava ali era porque a gente se amava. E por um amor como esse, a gente tinha que lutar sim. A gente queria fazer dar certo. Nós já estávamos ficando calejados de tanta porrada que a vida estava dando na gente, mas a gente não ia desistir de ser feliz, não ia. Eu tenho certeza de que assim como eu, você que está aí, agora, ouvindo a minha história, você também enfrenta 10 leões por dia. Mas depende da gente cair, levantar e continuar, porque a nossa felicidade no fim só depende de nós. Então eu segui. Eu segui. Eu gostaria muito de dizer que essa nova etapa foi mais fácil, mas Deus tinha os próprios planos dele. E nós ainda enfrentamos muitas batalhas. Além do meu primeiro aborto, eu perdi mais 2 filhos nessa luta para tentar ser mãe. 2 filhos. Eu e o Robson choramos. Nós choramos muitas e muitas vezes juntos. Mas a cada tombo da vida a gente se fortalecia ainda mais como casal. Mais uma vez, né? Mais uma vez a gente aqui, nessa sala fria de hospital, Nem me fala. passando por tudo isso. Eu não sei mais o que pensar, sabia? Eu quero tanto ser mãe, Robson, tanto. O que é que eu fiz de tão errado para merecer tudo isso que a gente tá passando? O que eu fiz? Nada. Você não fez nada, meu amor. A gente vai conseguir. Olha aqui pra mim. A gente vai conseguir, viu? A gente vai conseguir ter a nossa família um dia. Acredite nisso. Nunca perca a sua fé. Alguns meses depois de tudo isso,
eu engravidei pela 4ª vez. O Robson sempre estava ali do meu lado, me apoiando, não me deixando cair, apesar do medo. Dessa vez eu sentia que ia ser diferente. Dessa vez, Deus tinha falado comigo e Ele me disse que daria tudo certo. Você pode até não acreditar, mas Deus falou sim comigo. Aliás, Ele falou inclusive que seria um menino e que o nome desse menino seria Samuel. Eu senti a presença de Deus ao meu lado o tempo todo durante aquela gravidez e por isso o medo, a insegurança foram se desfazendo, foram sumindo. Já tinha dado tudo certo e eu acreditava nisso. 9 meses depois, no dia 23 de novembro de 2013, veio ao mundo nosso Samuel. O nosso menino lindo, saudável e abençoado. Ele chegou finalmente para completar as nossas vidas. Eu nem acreditava. Imagina, depois de tanto sofrimento, eu estava ali. Eu estava com o meu filho nos braços. Meu marido estava ali também, como sempre esteve nos últimos anos. Eu olhei para ele e vi que aquele menino por quem eu tinha me apaixonado no baile tanto tempo antes e que eu quase tinha perdido por problemas da vida, tinha virado um homem responsável e amoroso. Esse homem estava bem na minha frente. Um homem de família, o homem da minha família. Nada foi fácil, aliás, foi muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Mas tudo também valeu a pena quando eu olhei o meu filho Samuel nos olhos. A vida é assim. A vida é feita de altos e baixos. E como eu disse, quando vivemos os piores momentos, é difícil manter a fé. Mas hoje, depois de tanta coisa que eu vivi, eu sei que Deus fez o melhor para nós. Eu, pelo menos, não faria nada diferente. Porque já são 23 anos juntos. 23 anos de união, de amor, cumplicidade, companheirismo e apoio. Robson, meu amor, obrigada por não ter desistido de mim lá no comecinho. E obrigada por ter deixado que eu te ajudasse a construir nossa vida. Hoje, nessa data que é tão importante, eu queria finalizar com uma mensagem. Que a minha história sirva de inspiração para que as pessoas se lembrem que mesmo quando a gente acha que já não vale mais a pena sorrir, nós podemos encontrar forças em Deus. Quando tudo parecer perdido e nada mais fizer sentido, quando a dor for tão grande que der vontade de desistir de tudo, lembre-se de Jesus, que mesmo diante das maiores dificuldades não deixou de ter fé. Nos mostrou que de alguma forma nós também podemos renascer. E principalmente, que todo sofrimento tem fim. Que essa Páscoa seja de renascimento para todos. Acredite em dias melhores. Acredite no renascimento, acredite no recomeço, acredite na renovação. Feliz Páscoa para você e para sua família também.